Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Fala galera, na aula de hoje iremos falar sobre progressões geométricas, um assunto bastante importante para o Enem e os vestibulares. Temos aqui a sequência de uma PG. Na PG, a sequência vai ser x sobre q. Esse q representa a razão. X e x vezes q. É a sequência de uma PG. Para descobrir a razão da PG, basta pegar o sucessor e dividir pelo antecessor. Diferente da progressão aritmética, que era só pegar o sucessor menos o antecessor. Então, na PA, subtrai, na PG, divide. Então, muita atenção, tá? Então, temos aqui nesse exemplo 1, verifique se as sequências são progressões geométricas. Para saber se é uma progressão geométrica, será necessário pegar sempre o sucessor e dividir pelo antecessor e analisar se mantém essa razão dentro da progressão ou da sequência. Então, vamos lá. Pegando aqui, nessa primeira sequência, a razão vai ser, aqui eu tenho o A1, aqui eu tenho o A2. O A2 dividido pelo A1. Então, a razão vai ser igual a 3, que é o A2, dividido por 1. 3 dividido por 1 vai dar 3. Então, encontrei aqui a possível razão dessa PG. Vamos analisar? Se já sei que na PA vai somando, aqui na PG vai multiplicando. Então, 1 vezes 3. 3 é a razão. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, manteve ali a mesma razão. Então, posso afirmar que essa sequência ela é uma PG. Agora, analisando essa segunda sequência aqui, eu tenho como A1 sendo 2 e o A2 sendo o número 4. Vou descobrir a possível razão. Vamos lá, possível razão. 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso aqui é uma possível razão. Agora, irei verificar na sequência se vai manter essa razão em uma progressão geométrica. Então, vamos lá. Se o A1 é 2, lembra que aqui é multiplicando. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 era para ser 16. E aqui tem o quê? 10. Não atende à condição. Então, essa segunda sequência não é uma progressão geométrica. Então, muita atenção, para analisar uma progressão geométrica, tem que manter sempre a mesma razão, ok? Exemplo 2. Dada a expressão AN igual a 3 vezes 2 elevado a n, em que n pertence ao conjunto dos números naturais, esse asterisco quer dizer ausência do zero, não pode utilizar o zero. Construa a sequência e mostre que corresponde a uma PG. Se quero montar uma sequência, e ele já deu essa fórmula para essa PG, então será necessário atribuir valores aqui para n. Então, se n for 1, por exemplo, o zero eu não posso utilizar por conta do asterisco. Não pertence ao conjunto dos naturais, nesse caso o zero, por conta dessa simbologia matemática. Então, aqui vai ficar assim, A1 é igual a 3 vezes 2 elevado a 1, que representa n. 2 elevado a 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Já encontrei o A1. Vou para n sendo 2. Estou atribuindo valores para n. Vai ficar assim. A2, substituindo na fórmula, é igual a 3 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, a partir daqui, eu já posso
montar a PG, porque a questão já afirmou que corresponde a uma PG. Então, se eu já tenho aqui o A1, 6, e o A2, 12, como é que eu encontro a razão? A razão, basta pegar o A2 e dividir pelo A1. Quem é o A2? 12. Qual o valor do A1? 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, é uma PG de razão 2. Então, como é que vai ficar essa PG? Vamos lá, vou montar aqui. 6 é o A1, 12 é o A2. Como a razão é 2, vai multiplicando. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. E assim, sucessivamente, eu posso montar essa PG. Valeu? Exemplo 3. Uma PG ela pode ser classificada como crescente, decrescente, oscilante ou constante. Vamos analisar aqui em cada uma sequência dessa. Então, observe aqui que nessa primeira sequência eu tenho um único número. Então, a razão nesse caso aqui vai ser 5 dividido por 5, que vai ser 1. Então, isso aqui é classificado como uma PG constante, porque o valor permanece sendo o mesmo, ou seja, quando for semelhante, né? Então, já posso informar que isso é uma PG constante, é uma característica. Nessa segunda sequência, vou pegar aqui o A2, que é 2, dividido por 1. A razão é 2. Observe que vai aumentando, se vai aumentando, é uma PG crescente. Nessa terceira sequência, a razão vai ser o A2, que é 9, dividido por 27, simplificando por 9, vai ficar 1/3. Então, observe que essa sequência ela está indo na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, é uma PG decrescente. E essa última, observe que fica um positivo, negativo, positivo, negativo. Ela vai oscilando, né? Então, ou alternando, podemos dizer sim que isso aqui é uma característica de uma PG oscilante ou alternante. A razão vai ser menos 3 dividido por 1, que é menos 3. Observe que fica um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então, ela é oscilante. E aí, finalizou a classificação de cada PG. Valeu? Exemplo 4. Em uma PG, o primeiro termo e a razão são iguais a 5 e 2, respectivamente. Letra A. Qual a fórmula do termo geral nessa PG? Letra B. Qual o valor do décimo termo? Então, na letra A, está pedindo a fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral é essa aqui. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, na letra A, irei trabalhar com essa fórmula. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Essa é a estrutura da fórmula do termo geral. Porém, a questão já informou que o primeiro termo, o A1, vale 5, aqui nessa ordem, e que a razão vale 2. Então, eu vou substituir na estrutura da fórmula do termo geral. A n é igual, o valor do A1 é 5, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. Essa é a fórmula padrão para encontrar qualquer termo nessa PG. Na letra B, está pedindo para calcular o décimo termo. Ele quer saber qual o valor do décimo termo. Se já tem uma estrutura da fórmula do termo geral, basta substituir no lugar do n por 10. Então, vai ficar assim, a 10 é igual a 5 vezes
2 elevado. Quem é n? N representa o 10. A 10 menos 1. A 10 é igual a 5 vezes 10 menos 1 dá 9. Então vai ficar 2 elevado a 9. Resolve primeiro potência. A 10 é igual a 5 vezes 2 elevado a 9 vai dar 512. 512. 5 vezes 512, isso aqui vai ser igual a 2.560. Essa é a resposta para a letra B. Valeu? Exemplo 5. Em uma PG, o terceiro termo e o décimo termos são respectivamente iguais a 1 e 2.187. Letra A, calcule a razão. Letra B, calcule o A1. Então, para encontrar a razão, a primeira coisa a fazer é retirar os dados da questão. Ele está informando que o terceiro termo, o A3, vale 1. E que o A10, que é o décimo termo, vale 2.187. Então, vou construir aqui a fórmula do termo geral de uma maneira direta. Retirei os dados da questão, agora vou construir a fórmula. A10 é igual a A3 e verifica quanto é que falta. De 3 para 10 faltam 7, então vai ser vezes Q elevado a 7. Expliquei essa ideia lá na progressão aritmética. Na progressão aritmética seria assim, A10, se já tem um A3, faltam quanto para 10? Aí 7, aí seria mais 7R, porque lá a PA vai somando. Na PG, professor, então dá outro exemplo aí para fixar mais. Vamos lá. Eu quero descobrir, por exemplo, o A4 tendo o A1. Na PG faltam quantos? 3. Então, vezes Q elevado a 3. Então, tem aqui a ideia da PA e aqui eu tenho a ideia da PG. Só para que você faça um paralelo entre as duas. Então, já montei a estrutura. A10 é 2.187, igual a A3 vale 1, vezes a razão que eu quero encontrar. Se está multiplicando, posso passar dividindo, mas dividindo por 1 vai ser ele mesmo. 2.187 igual a Q elevado a 7. Cheguei aqui nessa parte, eu tenho que decompor 2.187. É divisível por 3 e assim sucessivamente. Eu não vou fazer para não perder tempo. Mas eu já sei que 2.187 é a mesma coisa que 3 elevado a 7 igual a Q elevado a 7. E vou usar a ideia de exponencial. A ideia de exponencial é, se eu tenho aqui dois expoentes semelhantes na igualdade, eu posso sim cortar esses expoentes. Ou se tiver duas bases semelhantes, eu posso cortar as bases. Então já posso afirmar que o valor da razão vai ser igual a 3. Está aqui. Já encontrei a razão, que é o que a questão está pedindo na letra A. Na letra B, eu quero calcular o A1. Olha, se eu quero calcular o A1, eu já tenho o A3, posso construir a fórmula. A3 é igual a A1, faltam quanto para 3? 2, então vezes Q elevado a 2. Lembra que na PG é multiplicando. A3 eu já tenho o resultado, é 1. A1 eu quero descobrir. E a razão é 3. 3 ao quadrado. Primeiro resolve potência, né? 1 é igual a 1 vezes 9. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, A1 é igual a 1 sobre 9. E aqui finalizou a questão. Valeu? Exemplo 6. Interpole entre os números 1 e 10 9 meios geométricos e calcule a razão da PG. Falei sobre interpole lá na progressão aritmética. O que é isso? Olha bem, ele está informando que o primeiro termo já é 1. E entre esses dois elementos temos 9 meios. Vou colocar aqui tracinhos para que você lembre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vai terminar aqui
no valor informado, que é 10. Então, interpole entre os números 1 e 10, 9 meios. Aqui eu tenho 9 meios. Esse primeiro elemento é chamado de A1. Então, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 e o último só pode ser o A11. Então, já tenho aí a ideia da minha PG, né? O primeiro elemento é 1 e o último elemento é 10, que posso também chamar isso aqui de AN, mas facilita ainda saber que é o A11. Se quero descobrir a PG, eu posso construir a ideia do termo geral. A11 é igual a A1 e verificar quanto falta, né? De 1 para 11 são 10, então vezes, porque é uma PG, que representa a razão, elevado a 10. Montei a estrutura. Agora já vou substituir, né? No lugar do A11 vale 10. No lugar do A1 vale 1. Vezes Q elevado a 10. Se está multiplicando, passa dividindo, mais 10 dividido por 1 vai ser o próprio 10. 10 igual a Q elevado a 10. E agora, professor Tony, o que fazer? Olha, esse expoente transforma, quando passa para outro membro, em raiz. Então aqui a razão vai ser a raiz de 10, e lembrando que esse expoente representa o índice. Então vai ser uma raiz de 10 de índice 10. Ou também poderia representar em forma de expoente fracionário, né? Aqui, quando não aparece, é 1. Então vai ser 1 sobre 10. Então, cheguei na razão utilizando a raiz e a ideia do expoente fracionário. Valeu!